funciona. Um sistema de alerta, quando a gente fala desse sistema nervoso que já é ativo, está na coluna, está no crânio, é a base disso tudo, e porque tem que ser rápido, tem que ser automático. Sim. O sangue, né, começa a aumentar a frequência cardíaca. Existe uma respiração muito rápida, lembra? Ao pânico, que dá aquela sensação de falta de ar, a pessoa chega a achar que vai morrer. Então, tudo isso é anatômico. Mas também traz um aumento de sangue para que ela luta ou fuga, né? Para ela fugir daquele perigo iminente que ela cria por si só. O sangue precisa ir para as extremidades. Precisa ir para o coração, pulmão, porque ela só precisa correr para fugir do leão, né? Sim. Então, na hora, ela acabou a tomada de decisão racional. Acabou a comunicação. Não dá tempo de falar com ninguém, não dá tempo de sentir dor. Então, onde a gente trata em consultório? A pessoa que já passou pelo problema. Mas como todo bom ser humano, tem um livro de um neurologista que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Porque elas... Anota aí, gente. É fantástico. Porque as vale zebras a pena. não têm úlcera. Porque as zebras não têm úlceras. Por quê? O perigo iminente da vida dela é entender que o leão pode acabar com a vida dela. Então, ela só se preocupa que precisa lutar. Precisa fugir, né? Porque lutar ela não vai conseguir. Ou ela vai ficar paralisada, achar que ele não vai ver, mas não vai ser possível. Então, a grande sacada dela é sobreviver. Sobreviver, eu volto a comer o capim. Porém, o ser humano não é a zebra. Ele vai ruminar, ele vai ficar pensando, ó a vida, ó azar, né? Por que, sei lá, o carro ia atropelar, não atropelou, mas eu podia ser atropelado. Então, é toda uma confusão mental. Que é o tempo inteiro em alerta por conta de uma ferida que está lá na infância, que é eminente do ser humano. Um dos 6 medos fundamentais é a humilhação. Assim como o abandono, a rejeição, a traição, que é a deslealdade, a falta, porque aí vai levar a falta de confiança, né? São aquelas feridas emocionais? Sim, exatamente. Elas são eminentes, né? Elas existem em todo ser humano. Claro que é o que eu te falei, tem percepções muito diferentes. Sim. Só que a maioria a gente não vê como. Assim como o medo que a gente estava falando, que é da ansiedade, o anseio, a preocupação, também tem o julgamento, porque veio dessa ferida. Então, ela vai estar sempre com uma baixa autoestima, o que é muito presente nas mulheres. A baixa autoconfiança, a baixa autoimagem. Então, não é à toa que a pessoa sente isso. Você vê isso mais em mulher do que em homem? Ou... O homem, ele tem um processo biológico que é ir atrás de prover. Né, já é biológico, então não dá tempo dele ser tão racional. A mulher, como, né, a gente floreia, né, toda uma história diferente, né, de uma energia feminina. Então a gente é um pouquinho diferente, sim. E aí, onde a gente trata com a osteopatia? Voltando um pouquinho, a outra pergunta é trazer esse corpo para a autorregulação. Então, do mesmo tempo que teve o sistema nervoso de alerta, agora vai vir o sistema de reparação, recuperação e cicatrização. É onde a gente dorme. A gente consegue aprender. A gente consegue no corpo ir desativando esses processos que estão na coluna, que estão no crânio. Por isso que é a osteopatia craniana, a osteopatia digestiva, que trata a víscera mesmo, de fato. Porque, ao mesmo tempo, existe um nervo muito grande que sai do crânio por esses forames, passam pela parte da frente, lembra da rigidez do tórax, e vai para a parte digestiva. Então, 80% de tudo que acontece na nossa parte digestiva vai para o crânio. Eles têm comunicação direta. Então, muitas vezes eu falo, eu vou tratar a pessoa, coloco a mão no crânio, parece uma bola de basquete de tão rígida. Então, faltou ali vascularização para tomada de decisão, faltou para comunicação, faltou para socialização, né? Então, depois da pandemia, a gente viu muita fobia social. Então, tudo isso faz parte das necessidades básicas, o quanto o ser humano está na sobrevivência. Então, eu preciso, como osteopata e bioalinhadora, entender todo esse contexto desse ser humano, que geralmente ele nem precisa falar muito, é uma pergunta ou outra muito chave, para que a pessoa já traga. Eu falo que o osteopata é o detetive de um corpo que está fofocando ali o que está acontecendo.